Hoje eu tô aqui para falar sobre a patologia da padronização. Por que a gente se permite perder a nossa identidade visual? Por que é que você consegue identificar o estilo icônico de uma mulher, mas até hoje você não conseguiu identificar o seu próprio estilo? Hoje a gente vai analisar as 4 âncoras que impedem da gente desenvolver o nosso estilo: a social, a comercial, a psicológica e a prática. Em primeiro lugar, a gente tem a âncora social, que é o medo de ficar overdressed. Ou seja, a gente tem aquele medo que faz com que a gente fique padronizada, que é aquele medo a gente ser a pessoa mais arrumada da sala. E a gente tem esse medo porque a gente tem medo da exposição e do julgamento. Então a gente faz o quê? Faz um Ctrl+C, Ctrl+V. A gente vê pessoas usando peças que são socialmente aceitáveis, que não chamam muita atenção, que são casuais, básicas, e a gente vai lá e copia para a gente poder se encaixar nesse padrão. Por isso que a gente tem a patologia da padronização. A gente tem pavor de ser a que mais destaca, a gente tem pavor de chamar muita atenção. Mas por que isso? Sendo que não tem nada de errado da gente gostar de se arrumar, não tem nada de errado da gente usar a moda como expressão. Não tem nada de errado na gente ser autêntica. O estilo pessoal é um ato de vulnerabilidade, porque querendo ou não, você tá dizendo pro mundo quem você é sem falar nada. E isso, para muitas pessoas, é te causar pânico. E por isso que muita gente, em vez de ser essa pessoa, ser a sua versão mais autêntica, a pessoa escolhe se encaixar num padrão que é seguro. Então a pessoa tenta aí se misturar com os outros e não chamar atenção, não expressar quem ela é, porque é quase como a gente usar roupas que expressam que a gente é sem falar nada. A gente acha meio que na verdade que a gente está pelado na frente das pessoas, mas na verdade a gente simplesmente está se expressando de maneira autêntica. É só isso, só que isso causa pânico, isso causa medo do julgamento. A reflexão aqui que você tem que se questionar, você tem que se perguntar mesmo é: você está se vestindo para passar desapercebida ou para se comunicar? A moda não é uma ferramenta de comunicação, então por que você está usando de maneira errada? Por que você se importa tanto com que pessoas que talvez você veja todos os dias ou você não veja nunca mais na sua vida? A maior parte das vezes você se veste de uma maneira mais baixa, mais casual, mais acomodada do que você realmente é, para passar desapercebida, para realmente evitar críticas. Mas a realidade é que ninguém se importa. Isso tá dentro da nossa cabeça. A pessoa pode até pensar: nossa, tá exagerada, né? Tá um pouquinho arrumada demais. A pessoa pode até pensar. Alguma menina, talvez, se ela sentir que ela tem um pouquinho de intimidade com você, talvez ela fale pra você, o que é já embexa. Mas se alguém falar pra você, acredite, para aquela pessoa, ela vai falar com uma maneira de desabafar frustrações próprias que ela tem. Ainda mais se for uma menina que se veste de maneira básica, se ela falar isso pra você, você já tem a resposta. Ela mesma não tem essa coragem. E por isso ela coloca essas frustrações em você, que tem a coragem de se vestir de maneira mais ousada, de maneira diferente dos outros. Então, a questão é: a realidade é que ninguém se importa. As pessoas que se importam, elas podem se importar por 3, 4 minutos da vida dela. A pessoa, quando ela for deitar a cabeça no travesseiro, ela não vai estar pensando em você e no look que você usou aquele dia. Você vai estar pensando nisso, mas a outra pessoa tem a própria vida, os próprios problemas. E se a maior parte das pessoas não vai vir na tua cara falar: nossa, tá arrumada demais, nossa, que roupa é essa? A pessoa pode pensar, ou não, você nunca vai saber. Mas a realidade é que a gente pode ter 2 atitudes. Ou a gente vai pela vida achando que a pessoa tá achando que você tá ridícula, ou achando que a pessoa deve estar achando que você tá maravilhosa porque você se sente maravilhosa. Então tudo começa com você. Você tem que, além de vestir a roupa que você quer, se vestir de confiança. Não tem como você vestir uma roupa ousada, diferente, e você viver insegura. Uma coisa não conversa com a outra. Você tem que sustentar aquela roupa com a sua confiança
sem se importar se a pessoa vai achar ridículo ou não, se a pessoa vai falar alguma coisa ou não, se a pessoa tá achando, pensando na cabeça dela se você tá bem vestida ou não, porque afinal do dia isso não importa, afinal do dia importa se você tem orgulho da pessoa que você é, se você tem orgulho de como você se expressou de maneira autêntica, em vez de tentar se encaixar num padrão. Segunda âncora, a gente tem a âncora comercial, a gente tem a algoritmização, nossa, a palavra difícil, algoritmização do gosto. A gente é influenciado o tempo todo por redes sociais, porque a gente tem agora fast fashion, a ultra mega fast fashion, a gente tem essa moda extremamente rápida, fácil de consumir, barata demais, que é aquelas estéticas que surgem toda semana nas redes sociais. Toda semana surge uma nova estética e você vai lá, acha uma bonita, copia e cola. E a realidade é que você não está construindo uma identidade, você está fazendo copia e cola, como muitas outras meninas estão fazendo, e você tem um estilo que não é autêntico. Você não tem um estilo, na verdade, você tem uma estética que você copiou, colou, igual a de outras 500 meninas no seu TikTok. Então, o que a gente tem que fazer em relação a essas estéticas, porque surgem tantas, gente, é a Mob Wife, é a Clean Girl, é a Quiet Luxury, Strawberry Girl, Cottage Girl, sei lá, gente, tem tantas que, pelo amor de Deus, são inúmeras. E surgem novas toda semana, praticamente. E se a gente se deixar levar por cada estética nova que a gente vê e acha bonita, a gente nunca vai ter um estilo autêntico, um estilo pessoal, um estilo bem construído. A gente vai ser uma estética a cada um mês. Cada mês uma estética nova, cada semana uma estética nova, cada 2 semanas uma estética nova, sei lá. Mas isso é totalmente imprudente. Você possui ser autenticidade, você possui ser estilo próprio, você acha que está construindo um estilo, mas você só está copiando e colando. A realidade é que essas estéticas, as tendências, elas são boas, elas são interessantes. Óbvio que Mob Wife, cara, é uma estética super interessante, mas eu não vou ir lá e copiar e usar aqueles casacos super grandões e na semana seguinte eu vou estar usando vestidos fluidos da estética cottagecore, porque não faz sentido, gente. A gente precisa, para ter um estilo próprio, ter um estilo assinatura, ter certas coisas que a gente gosta e repete. O estilo, pessoal, ele é repetição. Então, se um dia a gente está usando uma coisa, no outro uma coisa totalmente diferente, totalmente coerente, até na questão climática, não faz sentido. Então, a gente tem que olhar para as tendências, para as estéticas e falar, aquela peça dessa estética faz sentido com o meu estilo, então vou pegar para mim. Ah, aquela tendência, ela é bonita, mas não tem nada a ver comigo. Então, eu não vou comprar, gastar o meu dinheiro com uma tendência, mesmo que eu ache bonita, não tem a ver comigo, e saber diferenciar isso, sabe? Saber olhar para uma estética e falar, ela é bonita, essa tendência é legal, mas não tem nada a ver com o meu estilo. Eu não vou conseguir sustentar, eu não vou conseguir combinar com as coisas que eu tenho, então não vou gastar meu dinheiro com isso. É saber separar, diferenciar e polir isso de uma maneira certa. Acho que um dos maiores mitos que a gente tem em relação ao estilo, pessoal, é que você escolhe um dia qual vai ser seu estilo e pronto, construiu esse estilo. Estilo, pessoal, ele leva tempo, gente. Ainda mais quando a gente se atrai por muitas tendências, por muitas estéticas, por muitos estilos diferentes. O estilo, ele leva tempo para ser construído, assim como tudo nessa vida. Leva tempo, leva maturação pessoal. Então, quando a gente se deixa levar por tendências, estéticas, a gente não tem esse tempo. A gente vai vendo tudo que acha bonito pela frente e vai colocando e se tornando uma mistura de um monte de estéticas e tendências que não diz absolutamente nada sobre você. Em terceiro lugar, a gente tem a âncora psicológica, que é a luta pelo corpo ideal. Muitas mulheres vivem em um estado de espera. Ah, quando eu emagrecer, eu vou comprar aquela bota. Ah, quando eu tiver tal cargo, eu vou comprar, eu vou mudar todo o meu visual. Mas a realidade é que quando você tem esse tipo de pensamento, você se distancia totalmente do presente. Se você sempre vive na espera de mudar e você não muda, e você não habita o seu corpo nesse momento, você nunca vai se vestir com intenção. Isso vai sempre ser procrastinado, em vez de você apreciar o que você tem hoje e fazer o melhor com o que você tem hoje. Você pegar roupas, começar a estudar o seu corpo. O que fica melhor se você tem um quadril mais largo? O que fica melhor para um quadril mais largo? O que fica melhor para ombros mais largos? O que fica melhor se eu não tenho uma cintura tão marcada, sabe? Ir descobrindo isso no momento presente
E aos poucos você vai moldar o seu corpo. Se você tem a dedicação, você tem a vontade de mudar o seu corpo, porque ele não é do seu agrado hoje, você vai fazer isso aos poucos. Porque tudo é construído aos poucos. É deixando de comer tantas calorias por dia, é deixando de lado tais alimentos que não te favorecem. Mas isso vai ser aos poucos. Você não pode ficar esperando na sala de espera eternamente. Você tem que aproveitar o que você tem hoje e se vestir de acordo. Você acha que tal peça não é para mulheres um pouquinho mais gordinhas? Tira esse pensamento que é limitante, essa crença limitante na sua cabeça e vai vestir aquilo que te faz feliz, que você imagina que você seria muito mais confiante vestindo aquela bota que você imagina há anos. Vai lá, compra aquela bota e usa independentemente do corpo que você tem hoje, porque você criando essa presença, criando esse estilo hoje em dia, você vai automaticamente, a sua cabeça vai indo para essa mentalidade de eu já sou uma pessoa mais magra. Eu já sou porque olha meu estilo, eu já me sinto aquela pessoa que eu ficava simplesmente procrastinando ser. Enquanto você fica imaginando, eu vou vestir tal roupa quando eu emagrecer, ou quando eu tiver tal corpo, quando eu tiver o que for, o seu estilo pessoal, ele morre na sala de espera de uma vida que nunca aconteceu. E por último, a gente tem a âncora prática, que é repertório versus roupa. Ter estilo próprio não é só ter roupas bonitas, é ter critério, é ter repertório, é olhar para além do nosso feed no Instagram. A gente tem que procurar referências, entender mais da moda, do estilo, do que a gente gosta, através de outras coisas. Não pode ser Instagram a sua única referência de estilo. Você tem que olhar para o cinema, para arquitetura, para a natureza. Pinterest também é uma boa, mas olhar para diversos lugares, para meninas que você vê na rua, para tudo, para música, para artistas, para séries dos anos 2000, para séries dos anos 90, você realmente consumir moda de maneira mais intrínseca, conhecer da história da moda, entender porque as pessoas se vestiam de uma maneira nos anos 90 e as pessoas se vestem de outra hoje em dia, porque as pessoas se vestiam de tal maneira nos anos 70 e o que estava acontecendo no mundo naquele então. Você pode pegar referências dos anos 70 e colocar no seu estilo atualmente. Não tem nada que te impeça de fazer isso. Não tem nada de errado. Inclusive, é o que vai te tornar mais autêntica. De repente, uma peça dos anos 70 faz muito sentido com você, com a sua história, com o seu estilo. Então, é você criar um repertório de moda que vai fazer com que você tenha um estilo próprio, um estilo mais autêntico e um estilo que vai ser por fora de apenas referências de moda do seu Instagram. Ter um estilo pessoal é um ato de autoconhecimento contínuo. Não é que você acha seu estilo pessoal hoje e você vai se vestir assim para sempre. É um músculo que você exercita. Às vezes você vai gostar de usar calça de cintura baixa por um ano, depois vai achar horroroso e vai mudar para calça de cintura alta, para calça de cintura média. Tudo isso vai ir mudando aos poucos. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que a partir de agora vocês sejam a versão mais autêntica de vocês, porque é só isso que eu gostaria que vocês fossem. Não perfeitas, não impecáveis, não extremamente minimalistas, não com estilo Koi Luxury, não, que vocês sejam autênticas. Seja com estilo mais minimalista, se for realmente o seu gosto, ou seja com estilo mais ousado, com estilo diferente, com estilo gótico, o que for, mas que seja autêntico com a pessoa que você é hoje em dia, que você não se monte para chamar menos atenção, que você não se monte num estilo para ser mais elegante, que você seja autêntica. Então, para isso é importante você se conhecer antes que qualquer outra coisa. Deixe saber aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês concordam, se vocês têm alguma dessas travas na sua vida pessoal, eu quero muito saber. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e, obviamente, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.